Olá, você saberia me responder qual dos 27 livros do Novo Testamento foi escrito primeiro? Ou então, qual o objetivo e o propósito pelo qual esses livros foram escritos? É para responder a essas e outras perguntas que a partir de hoje, aqui no Aprendendo um Pouco Mais, estaremos dando início a uma série de vídeos onde vamos falar sobre cada um dos 27 livros que compõem o Novo Testamento de uma forma panorâmica. Então, assista esse vídeo até o final e vem comigo! Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonada por Jesus e pela sua palavra. E não esqueça também de ativar as notificações, que é o sininho, para que você possa ser avisado quando nós postarmos novos vídeos. E eu também estou muito feliz porque nós já ultrapassamos os 400 inscritos. Então continue nos ajudando, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link e quando nós alcançarmos os 500 inscritos, estaremos sorteando 3 livros aqui entre os inscritos do canal, ok? Então vamos aprender um pouco mais. Bem, como eu falei agora há pouco, a partir de hoje nós vamos estar dando início a uma série onde nós vamos falar um pouco sobre cada um dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, de uma forma panorâmica, não muito aprofundado, mas que já vai lhe dar uma grande base. Então, nós vamos nesse primeiro vídeo de hoje, de uma forma introdutória, tirar algumas dúvidas e aprender um pouco mais. Primeiramente, você vai ver aí na sua tela os 27 livros que compõem o Novo Testamento, de uma forma que você já está bem acostumado, né? Começando em Mateus e terminando em Apocalipse. E esses livros, esses 27 livros, eles estão subdivididos. Se você continuar olhando, vai aparecer. Os 4 primeiros são chamados de evangelhos biográficos. Evangelho, para quem se você ainda não sabe, significa as boas novas. Então conta um pouco da biografia de Jesus. Logo após vem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois vem as epístolas paulinas, começando em Romanos e terminando lá em Hebreus. Uma observação que até hoje não se tem certeza absoluta se Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas alguns estudiosos, pesquisadores, acreditam que sim, pelo autoconhecimento que demonstra através da carta do Velho Testamento. E Paulo era muito conhecedor do Antigo Testamento. Depois de Tiago até Judas, você vai ter as epístolas gerais. E por último você vai ter o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então essas são as subdivisões em que estão divididos os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Agora, você saberia me responder qual desses 27 foi escrito primeiro? Porque na maioria das vezes o que vem na nossa cabeça, que dependendo da ordem em que eles se encontram na Bíblia, parece que foi a ordem cronológica pelos quais eles foram escritos. Mas na verdade não é bem assim. Eu vou mostrar agora aqui na tela para vocês a ordem, depois de bastante pesquisa, a ordem assim que mais se aproxima, porque na verdade ninguém tem certeza absoluta sobre as datas em que foram escritas essas cartas. Nós temos datas muito aproximadas. O que nós sabemos é que essas cartas foram escritas no primeiro século. E eu vou mostrar para vocês aqui uma ordem cronológica que é a que mais os estudiosos se baseiam. Então, se você der uma olhada agora aí, você vai ver que infelizmente não é Mateus que foi escrito primeiro. A primeira carta, segundo os estudiosos, que há uma dúvida, pode ser a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Gálatas. Então observe, se você olhar na ordem, você vai ver que Tiago ele é o livro de número 20 na organização em que ela está hoje na Bíblia. Mas na verdade, se nós fôssemos organizar por uma forma cronológica, Tiago seria o primeiro, ou Gálatas. Tem essa dúvida que mostra que eles devem ter sido escritos entre o ano 45 e o ano 49. E depois vai seguindo uma ordem, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, Marcos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E você vai ver que o último, que na Bíblia
que nós temos é Apocalipse, mas há uma certa dúvida. Alguns estudiosos dizem que o último, na verdade, foi a terceira epístola de João, que foi ali entre o ano 90 e 95, e Apocalipse talvez tenha sido entre o ano 90 e 94. Como eu falei, ninguém tem uma certeza absoluta. Essas datas são as que mais os estudiosos aproximam realmente da data em que foi escritos os livros. Quando nós começarmos a expor de uma forma panorâmica cada um desses livros, nós vamos nos basear pela ordem cronológica. Então, no nosso próximo vídeo, vamos estar falando um pouco sobre a carta de Tiago, ok? Um outro item interessante para que nós possamos aprender um pouco mais é quais foram os critérios usados para que esses 27 livros fizessem parte do Novo Testamento. Porque existiam outros livros, existiam muitos livros que foram escritos também no primeiro século, no segundo, no terceiro século, mas por que especificamente esses 27 livros é que compõem o Novo Testamento? Quais foram os critérios que os estudiosos, aqueles que montaram essa ordem, que eles tiveram para escolher esses 27 livros? Bom, eu vou te falar só duas aqui, são várias, mas eu vou te mostrar duas. Primeiro é a apostolicidade, quer dizer, quem escreveu foi um apóstolo ou quem escreveu era próximo de um apóstolo. Então esse foi um dos primeiros critérios para fazer com que esses livros fizessem parte do cânon que nós temos hoje, desses 27 livros. Então o primeiro critério é se foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo dos apóstolos. Você sabe que nem todos aqueles que escreveram eram apóstolos. Por exemplo, Marcos não era apóstolo, Lucas não era apóstolo, Tiago também não era um apóstolo, Judas também não era apóstolo, mas essas pessoas, esses homens, eles tiveram uma proximidade muito grande com os apóstolos, eles viveram na mesma época dos apóstolos, e alguns dizem até que foi o apóstolo Pedro que ditou a carta para que Marcos escrevesse. Então esse foi o primeiro critério. O segundo critério foi a harmonização. O que é isso, pastor? É se esses livros eles estavam em harmonia com o Antigo Testamento. Certo? Se você lê Hebreus, por exemplo, Hebreus ele fala muito do Velho Testamento, mas há uma harmonia, não existe algumas coisas que não condizem. Então um dos segundos critérios, além desses livros da apostolicidade, tinha que ter uma harmonia com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento já existia naquela época, ele era o livro base, né? Se você olhar na palavra de Deus, quando Jesus encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que eles falam daquilo que estava acontecendo, a Bíblia diz que quando Jesus começou a falar acerca dele, ele começou a falar desde Moisés, passando pelos profetas, sobre tudo aquilo que deveria acontecer acerca dele. Então observe, Jesus já estava falando sobre o Antigo Testamento, então o Antigo Testamento já existia. Então, se algum livro não estivesse em concordância com o Antigo Testamento, ele provavelmente não poderia fazer parte do cânon. Então esse foi o segundo critério, a harmonização ou a harmonia ou a concordância com o Antigo Testamento, ok? Agora uma outra coisa interessante dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, eu já expliquei isso em outros vídeos, se você depois quiser acompanhar, eu vou deixar o card aqui em cima, é que esses livros na verdade são cartas, e carta não é dividida em capítulo e versículo. Então, quando foi que dividiram essas cartas em capítulo e versículo? Em que ano aconteceu isso? E quem foi que desenvolveu essa divisão? Então olha só, para que nós possamos aprender um pouco mais, eu vou mostrar aqui na tela uma carta e depois eu vou mostrar primeiramente aquele número maior, aquele número maior que significa capítulo. Aquele número maior não existia nos originais, a Bíblia não foi escrita dessa forma, isso só foi realmente patenteado, vamos colocar assim, ou usado como padrão realmente no ano de 1227 por um homem chamado Stephen Langton. Foi ele que colocou esses números maiores para identificar o capítulo. E também 300 anos depois,
né? Já em 1553, um outro homem chamado Robert Etienne foi que colocou os números menores representando os versículos. Mas a pergunta é, pastor, por que então dividiram a Bíblia em capítulo, versículo, já que era carta? Né? Bom, isso aconteceu e começou a ser utilizado para que o estudo da palavra se tornasse um pouco mais fácil. Porque era difícil, principalmente quando algumas passagens da Bíblia remontam ao Antigo Testamento, ficaria difícil de você encontrar se não tivesse essas divisões e subdivisões. Então o objetivo principal foi para nos facilitar na hora do estudo da palavra. Outra coisa também que não faz parte do original são esses cabeçalhos em preto que tem em cada parte, né, em cada pedaço, para ilustrar melhor, para mostrar melhor aonde você vai encontrar determinados assuntos. Esses cabeçalhos em negritos, esses números maiores e esses números menores, eles não fazem parte dos originais, não fazem parte daquilo que os apóstolos escreveram. Isso aí só foi acrescentado anos depois, com o principal objetivo de ajudar no estudo da palavra. Mas pastor, isso pode prejudicar de alguma forma o estudo da palavra? Eu acredito que o estudo não, mas em virtude a essas divisões e subdivisões, infelizmente, muitas pessoas acabam pregando textos fora de contextos, aonde eles pegam apenas um versículo e com base naquele versículo acabam desenvolvendo mensagens e acabam deixando de realmente transmitir aquilo que os autores primários queriam transmitir, porque acabam pregando um texto descontextualizado. Isso pode acontecer realmente, tem acontecido muito, mas o principal objetivo foi esse, para nos ajudar. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula introdutória e se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse link com todos aqueles que você sabe que amam a palavra de Deus, amam a Jesus, e também eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo. Isso, comente o que você está achando, o que você achou dessa primeira aula. Também comente aquilo que você gostaria que nós pudéssemos falar. Eu tenho uma outra série que é Pergunte ao Pastor. Você tem liberdade de fazer perguntas para mim e à medida do possível eu vou estar respondendo aqui, ok? Então nos encontramos no próximo vídeo e a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue à sua casa. Fui!